Oi, meu nome é Nicole. Oi, meu nome é Ingrid. Olá, meu nome é Lavínia e hoje começaremos mais um podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi em março na história da humanidade. Ela estendeu-se de 1914 a 1918. Essa guerra ela ficou marcada pela carnificina vivida nas trincheiras e um saldo de 10 milhões de mortos. A causa da Primeira Guerra Mundial envolve principalmente acontecimentos não resolvidos que eles estavam se arrastando desde o século XIX, além também de fatores como disputas imperialistas, nacionalismo, alianças militares e corrida armamentista. Os combates da Primeira Guerra Mundial, em sua maioria, aconteceram no continente europeu. Além disso, a Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em três fases. A primeira fase ficou conhecida como Guerra de Movimento. Aconteceu entre agosto e novembro de 1914. A segunda fase ficou conhecida como Guerra de Trincheiras e ocorreu entre 1915 e 1917. E a terceira fase, que foi a Segunda Guerra de Movimento, fase final, que ocorreu em 1918. A primeira fase dessa guerra ficou conhecida como a Guerra de Movimento, quando a Alemanha realizou ataques agressivos contra a França. Os alemães invadiram a Bélgica e derrotaram os franceses e caminharam rumo a Paris. Logo de imediato, a capital e o governo francês foram transferidos para a cidade de Bordeaux, e os franceses conseguiram conter os ataques dos alemães, que recuaram à ofensiva em setembro de 1914. Na primeira fase da guerra, a política de alianças já estava praticamente consolidada, mas alguns países ainda não fecharam acordos, o que desencadeou a formação dos dois blocos inimigos durante a segunda fase da guerra. A Tríplice Entente, formada pela França, Bélgica, Grã-Bretanha, Rússia, Estados Unidos, entre outros, e a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria, Turquia e Bulgária. Já a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial ocorreu durante a segunda fase dessa guerra. Os principais motivos da entrada dos Estados Unidos no conflito foram a promessa de apoio aos países europeus que compravam mercadorias das indústrias norte-americanas e os ataques dos submarinos alemães à marinha mercante dos Estados Unidos. No dia 6 de abril de 1917, os norte-americanos declararam guerra à Alemanha. Outro fato importante dessa fase foi a saída da Rússia da guerra, em razão à Revolução Socialista Russa. Nesse momento, a Tríplice Aliança havia ganhado dois aliados, a Bulgária e a Turquia, e a Tríplice Entente teve a adesão da Romênia, Portugal, Japão, Argentina e o Brasil. Além disso, a segunda fase foi marcada pela estratégia de combate chamada trincheiras. Mas afinal, Lavínia, por que as trincheiras marcaram tanto a vida desses soldados? O problema, Nicole, é que os soldados passavam um mês vivendo dentro das trincheiras, expostos a todo tipo de condições climáticas, sendo chuva, sol, neve, entre outras. Também estavam expostos aos ataques dos inimigos, o que incluía bombardeios, lançamentos de morteiros, ataque de metralhadoras e bombas de gás tóxico. E é importante lembrar que as trincheiras elas eram grandes valas cavadas no solo pelos próprios soldados, que formavam um corredor, uma linha de defesa de determinada região estratégica. Geralmente, essa região era muito cobiçada pelos exércitos rivais. Como não podiam abandonar as posições, os soldados tinham que fazer suas necessidades fisiológicas dentro das próprias trincheiras, onde também se alimentavam, com suprimentos estocados em péssimas condições. E apesar de tudo isso, somava-se o cheiro dos cadáveres e dos soldados feridos. Além disso, ainda havia as diversas doenças contraídas por causa da insalubridade. Uma dessas doenças era o pé de trincheira, que atingia os pés dos soldados e era causado pela umidade e pelo frio congelante que tinha ali. Há relatos de soldados que perdiam os dedos e parte da carne dos pés. Outros tentavam mover-se dentro das trincheiras e os pés deslocavam-se inteiros dos tornozelos e permaneciam amputados dentro das botas.
além do fato dos animais que apareciam nas trincheiras, como ratos, etc. E agora eu vou ler um texto que traz uma reflexão um pouco maior sobre como era crítica essa situação que os soldados viviam dentro das trincheiras durante a segunda fase da guerra. Cada soldado fica vivo apenas por 1000 acasos, mas todo soldado acredita e confia no acaso. Temos de vigiar nosso pão. Os ratos têm se multiplicado muito ultimamente, desde que as trincheiras deixaram de ser conservadas. Os ratos aqui são particularmente repugnantes, pelo seu grande tamanho. É do tipo que se chama ratazana de cadáver. Tem caras horríveis, malévolas e peladas. Só de ver seus rabos compridos e desnudos nos dá vontade de vomitar. Parecem muito esfomeados, já roeram o pão de quase todos. Crop mete o pão dele embaixo da cabeça bem embrulhado num pedaço de lona, mas, mesmo assim, não consegue dormir, porque elas correm sobre seu rosto para alcançar o pão. Dettering quis ser mais esperto. Amarrou um arame fino no teto e pendurou nele o seu pedaço de pão. Durante a noite, quando acendeu a lanterna, viu o arame esfolar de um lado para o outro. Montado no pão, balançava-se uma gorda ratazana. Até que, finalmente, tomamos uma decisão. Cortamos cuidadosamente a parte do pão roída pelos animais. Não podemos nos dar ao luxo de jogar fora o pão, porque, neste caso, amanhã nada teríamos para comer. Então, depois desse texto, a gente consegue perceber que os ratos eram uma questão tanto de doenças, trazer muitas doenças para eles, e também pelo fato de que eles acabavam ficando cada vez mais fracos por não conseguirem se alimentar direito e ainda com o risco de pegarem essas doenças transmitidas pelo pão que o rato roía, eles tinham que cortar e comer mesmo assim. Na terceira fase da Primeira Guerra Mundial, novas armas bélicas foram utilizadas no conflito, além do uso de tanques e aviões de caça para bombardeios e também a chegada de um grande contingente de soldados norte-americanos, que foram aproximadamente 1,2 milhão de soldados. A entrada dos Estados Unidos reforçou a capacidade bélica da Entente. Entretanto, a saída da Rússia possibilitou a invasão da Itália e da França pela Alemanha. A força bélica da Tríplice Entente conseguiu vitórias fundamentais sobre a Tríplice Aliança em territórios franceses. No final de 1918, a Alemanha não tinha mais possibilidade de vencer a guerra, e a população alemã forçou o imperador Guilherme II a abdicar o trono. Posteriormente, foi instalada a República na Alemanha e decretada sua derrota militar. O Tratado de Paz é assinado em Paris, em 11 de novembro de 1918. E aí chega o fim. Essa grande guerra que, embora tenha sido feita para acabar com todos os problemas e resolver tudo o que tinha para resolver, acabou não sendo tão desse jeito e tendo um saldo de 10 milhões de mortos. E com isso, encerramos nosso podcast. Fique ligado para a próxima.